Extra, extra, extra. Mataram uma velha com essa bugada na testa. Mentira. A Caixa Econômica Federal decidiu destituir 3 funcionários que se posicionaram contra uma operação de 500 milhões de reais proposta pelo presidente da Caixa, Asset, que é o braço de investimento. Só tem braço, hein? Nossa Senhora, o Lula vai ter que mudar o apelido de Lula para polvo, né? Que é o braço de investimento do Banco Estatal. O dirigente pediu aprovação da compra da dívida do Banco Master, que é de propriedade de Maurício Quadrado, citado em delação premiada por supostamente ter pago propina para viabilizar uma operaçãozinha. No relatório, os gerentes desaconselharam enfaticamente a operação, considerada, entre aspas, atípica e arriscada. A Caixa Asset justificou a decisão contra os funcionários como uma, aspas, oportunidade de alocação. Bruno Musa, Caixa Asset, que você recomenda aos seus clientes? Bom, vamos lá. Eu peguei uns dados importantes que eu vi essa matéria antes, eu estava falando antes de vir para cá, lá no escritório. Para quem não sabe, eu sou do mercado financeiro já há quase 20 anos, então eu estava debruçando em cima disso tudo que a gente viu. O presidente da Caixa hoje é Pablo Sarmento. Todos eles são indicados políticos. Sarmento? Sarmento. Ah, mento, com M. E olha só que interessante. O limite que a Caixa Econômica... No fundo, qual era essa operação? Eles estavam comprando, a Caixa compraria 500 milhões de reais de uma dívida do Banco Master, que era o antigo Banco Máxima. O Banco Master iria usar esse dinheiro para financiar algum tipo de operação dele. A Caixa passaria a ser o maior credor do banco. O limite máximo que a Caixa permite para se emprestar dinheiro para bancos no grau de risco do Banco Master é de 550 milhões. Que é B uma operação... Coisa, né? O risco dele está em B alguma B coisa. alguma coisa, acho que BB+. BB+? Bom, basicamente, uma única operação corresponderia a 91% do limite total que a Caixa teria para emprestar para todos os bancos desse mesmo perfil. Uma única operação iria para o Banco Master, presidido por Maurício Quadrado, que foi citado em delação, e graças a essa delação foram devolvidos 39,2 milhões de reais aos cofres públicos. Então alguma coisa teve. Se você devolve dinheiro, alguma coisa teve. Claro que a Caixa veio a público e falou que eles revisam seu quadro de funcionários baseados em critérios profissionais. Eu fico pensando aqui, e nada a ver com o Banco Máximo, estou falando da Caixa aqui. Quais seriam esses critérios profissionais? Ser obrigados a emprestar para o governo? Vamos lembrar que a delação, que levou a quase 40 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos, tem a ver com propina paga no fundo de aposentadoria do FGTS. Aqueles mesmos que foram massas de manobra de corrupção nos governos petistas, que todos os fundos de pensão de empresas públicas agora, Postales do Correio, Petros da Petrobras, Previ do Banco do Brasil, o fundo da Caixa, né, todos estão presididos ou por sindicalistas ou por pessoas ligadas historicamente ao PT. Nenhum tem histórico de gestão de patrimônio. Só o João Fukunaga, que o deputado aqui de São Paulo, Léo Siqueira, conseguiu já afastar, a justiça trouxe de volta, gera mais de 270 bilhões de reais de aposentados, e todos esses aposentados desses fundos de pensão têm no contra-cheque uma dedução mensal para pagar a corrupção bilionária dos últimos anos. Inclusive, está na discussão da reforma tributária se eles terão que pagar um imposto a mais dentro do fundo de pensão desses pobres velhinhos que já pagam pela corrupção e provavelmente pagarão mais impostos. Então, olha o círculo que acontece, que esses 3 funcionários que tentaram se posicionar tecnicamente e falar, olha, não faz sentido, se a gente tem limite para emprestar 550 milhões, por que a gente vai emprestar só 500, ou seja, praticamente 100% do que a gente pode emprestar, para um único banco? Será que o critério técnico profissional que eles falam dentro da Caixa é você não servir ao PT abertamente? Não serviu, você está fora e é cortado? E vamos lembrar, para aqueles que apoiaram esse governo, são mais 500 milhões de reais que iriam para o lixo.
Porque o mercado secundário, ou seja, a liquidez, se a Caixa quisesse vender esses títulos antecipadamente que tinham prazo de 10 anos, o mercado não absorve esses títulos, a liquidez é baixa. E se o Máxima eventualmente deixa de pagar, o Master, perdão, se eventualmente deixasse de pagar, esses títulos não teriam liquidez. Quem paga isso? Todos nós, novamente. Eu tenho uma memória muito boa, viu, Bruno Musa? Eu lembro que no final de abril, o Lula ele foi lá para Minas Gerais, para Nova Lima, inaugurar uma fábrica de insulina. Que mês? Tá? Dia 26 de abril desse ano, ele foi para Nova Lima. Presta atenção nisso aqui, porque o povo esquece, eu não esqueço. 26 de abril desse ano, ele foi para Nova Lima, Minas Gerais, inaugurar a primeira planta, a primeira fábrica a produzir insulina em solo nacional, tá? Foi, se emocionou, Lula chorou, falou que a bisneta tem diabetes tipo 1, etc., que é fantástico e que isso, que aquilo, tava lá um monte de gente do PT, né? Foi uma festa danada, a fábrica representa um investimento de 800 milhões. A fábrica tem capacidade para produzir 20 milhões de refis de insulina. E sabe quem é um dos donos da fábrica? O dono do Banco Master. Maurício Quadrado? Não, Daniel Vorcaro. Maurício Quadrado é só o CEO. É interessante, são coisas interessantes. Essa eu não tinha ideia. São coisas interessantes. Eu não sei se tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra, mas eu acho muito coincidente. É aquela coincidência óbvia. A coincidência óbvia do governo do PT, do balcão governo do PT. Assim, né? uma medida provisória de 2 dias após as compras dos irmãos Batistas. Daniel Vorcaro é o AMA. sócio majoritário do Banco Master. São muitas coincidências bonitas. E o que dá para entender nesse caso em específico é que o que a Caixa estava disposta a comprar em títulos, né, é 12 vezes mais do que o mercado todo já adquiriu desse banco, que é 40 milhões. Eles queriam comprar 500 milhões. Né? Então, esses diretores técnicos, né, esses gerentes que desaconselharam tecnicamente a Caixa se expor a este risco de inadimplência, provavelmente foram cortados. Por quê? Porque esse negócio vai acontecer, queira eles ou não. A diretoria da Caixa já deixou claro que este negócio não será mais analisado neste momento e será analisado em um outro momento futuro. Você sabe qual é o outro momento futuro? Quando você estiver preocupado com 1000 e outras coisas deste governo que acontecem diariamente, e isso será feito por debaixo dos panos. 500 milhões será repassado para esse banco em um futuro muito próximo, por debaixo dos panos, sem os holofotes da mídia como estão tendo hoje. Quando você estiver preocupado com uma nova alíquota de imposto, quando você estiver preocupado com o preço das coisas que estão subindo, quando você estiver preocupado com o preço do combustível que está defasado e está aumentando, neste momento que eles vão utilizar a estrutura para poder fazer isso passar. Sabe, e vamos voltar para 2023? Teve um fórum das maiores empresas brasileiras na Europa, e tinha 2 defensores da agenda. A agenda do governo Lula vai melhorar o ambiente de negócios. Essa afirmação é de quem? Daniel Vorcaro, sócio majoritário do Banco Master, que estava fazendo propaganda do governo ao lado de quem? Joesley Batista, nesse fórum. 2023? Já outubro de 2023. O Brasil As voltou. peças se encaixam. Sim, o Brasil Não, voltou. são coincidências. Eu estou jogando coincidências aqui. O Brasil voltou. Eu estou jogando coincidências, né? Voltou pro sistema tomar lá da cá, voltou pro buraco. Mas, professor, eu queria fazer uma observação. Você tinha falado, e o Bruno, quais são os critérios profissionais? Eu jamais faria uma acusação a essa pessoas tão decentes. Não, eu só estou lendo aqui os fatos. Mas o crime, só mencionei fatos. a afirmação é minha, tá? É por isso que eu disse, vocês estão botando os fatos. Então, eu vou fazer uma afirmação genérica, abstrata, filosófica, né? Mas o crime também tem profissão. O crime também é profissionalizado. Não à toa que você tem organizações criminosas. Ora, a questão quando você coloca um dado desse, veja, você disse, Bruno, de uma maneira perfeita, há dados técnicos e há procedimentos técnicos que colocam o profissional concreto, aquele que é sério, aquele que é o técnico e que está lá
para exercer adequadamente a sua função, que colocam ele a tomar decisões de acordo com os procedimentos técnicos que não podem ser mudados, como por exemplo, o limite de investimento, como o Caio falou. Definidos pela própria regra do banco. Pela própria regra, não tem como mudar. Isso por si só é crime. Aí o cara olha e diz assim, por que eu vou aprovar isso? Eu não posso, porque tecnicamente isso é inviável. Não tem como, o procedimento, inclusive, pode ser tomado como ilegal. Aí ele pega e diz, eu tenho duas alternativas. Eu participo, faço de conta que não vi nada, ou eu denuncio. Por que alguém vai denunciar? Sabe por qual razão? Porque já chegou o limite, o esgotamento das ações criminosas. E eles sabem que na hora que o negócio explodir, vai acontecer como aconteceram todas as vezes. A corda vai romper do lado do mais fraco. Daqueles que ficaram calados, porque aqueles que fizeram parte do quebra-cabeça para viabilizar, e depois eu não ficaria surpreso se aparecessem dinheiro de sobra para campanhas eleitorais futuras, independentemente do que é que seja. Eu não ficaria surpreso. Tá? Aí você vê isso daí, esses caras não serão atingidos. Se forem atingidos, haverá acordo de leniência, depois acordo de leniência serão perdoados, as empresas mudarão de nome e voltarão o mesmo esquema que foi. Exatamente. Estou enganado? Desenhou muito bem. Só um pontinho aqui, só para a gente saber por que foi recusado. Só uma coisa que saiu na Folha. O Quadrado, né, o Maurício Quadrado, ele foi citado em delação premiada. Do ex-superintendente nacional da Caixa, o Roberto, por ter um suposto pagamento próprio para viabilizar uma operação do FIA-FGTS. Então, quer dizer, os caras... São 40 milhões que foram devolvidos. Exato. Então, mas é importante a gente colocar para a audiência que, em primeira vista, parece que foi uma incoerência dos funcionários da Caixa, e não é bem assim que funciona. Toda a narrativa que a gente vai ver a partir de agora dentro da imprensa é que foi uma incoerência e que por isso que houve esse afastamento. Não, eles fizeram isso baseados em fatos, em bandeiras vermelhas, as famosas red flags. Então, a gente tem que prestar atenção agora nas narrativas todas que virão pela imprensa. Porque eles são incompetentes, eles não entenderam o processo e eles são afastados porque não viram a lógica de um ganho futuro. De um grande, exatamente. O Vorcaro, ele está na sanha de ser um novo campeão nacional. Com certeza. Que ele já é dono do complexo Fasano Itaim. Vou ser grosseiro. O campeão, ele já é um dos acionistas majoritários dessa indústria farmacêutica que produz insulina, que o Lula e os cardeais do PT lá estavam. E agora vem uma operação, profissionais da Caixa, gente séria de finanças, olha, fala, não, esse risco é muito alto, não dá para emprestar, ainda mais dinheiro público. Aí eles vão... Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí tiram. Será que esse dinheiro vai ser emprestado depois disso? Essa é a pergunta. Provavelmente em um momento quando eles arrumarem uma nova narrativa, novas joias, nova cortina que sumiu do palácio e foi descoberto agora, uma caneta do Bolsonaro que escreveu um xingamento e eles acharam um papel com esse xingamento. Provavelmente em algum momento que venha uma narrativa absurda como essas que nós conseguimos assistir todos os dias e eles vão enfiar isso por debaixo dos panos. Eu acho que já deixou precisa, claro. Caião. Eu acho que em uma semana isso sumiu da mídia a operação aí realizada. Pergunta, qual canal de notícia fez todos esses links? Não, eles não fazem. Nenhum. Só aqui. Não faz. Só aqui. E detalhe, tem um dado que é o comportamento da ação do criminoso quando ele está organizado. É uma frase que eles sempre usam. Na hora que você esquecer, eu vou lembrar. É isso. É isso. Aí vai ter um conjunto de manobras diversionárias para todo mundo desviar o assunto e quando chegar lá, eles vão esperar o momento adequado. Inclusive, já ficará o aviso para todos da Caixa calarem a boca, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceram com esses 3 incompetentes. Exato. É isso que vai ocorrer. Aí vão, quando todo mundo esquecer, o problema todo é que o esquecimento, diante do quadro que nós estamos vivendo, ele vai ser mais rápido do que a gente imagina. Porque é tanta porcaria colocada de uma vez só que você não tem tempo para processar o que está ocorrendo. Isso vai acabar se tornando uma coisa pequenininha. São só 500 milhões. A quantidade de bilhões... Eu acho que a Cissa Guimarães devia entrevistar no Sem Censura.